Olá pessoal, bom dia, como vão? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa obra Hamlet, de William Shakespeare. Shakespeare que foi um poeta, um dramaturgo, um escritor, considerado um dos mais importantes, né, que já existiu. É um poeta, um dramaturgo e um escritor inglês que tem várias obras, né, conhecidas como Macbeth, Hamlet, Romeu e Julieta, entre outras grandes obras aí que foram eternizadas principalmente por peças teatrais. Então esse livro eu acabei de ler, né? Um livro interessantíssimo, muito profundo, numa linguagem um tanto quanto diferente do que a gente está um pouco acostumado, que é uma linguagem bem poética, que privilegia muito também o diálogo entre os autores e em alguns momentos alguns monólogos, né, onde os próprios autores eles dão vozes aos seus próprios pensamentos. Então essa história que se passa no século IX na Dinamarca, principalmente no castelo de Elsinore, e conta a história do Hamlet, né, que vem a ser o príncipe, que o pai, né, do Hamlet, que é esse príncipe, também se chamava Hamlet, que era o rei, e o rei tinha morrido, né, e em pouco tempo que ele tinha morrido, a sua mãe, né, a Gertrude, a rainha Gertrude, ela se casa com o tio, né, de Hamlet. E aí o Hamlet ele fica muito descontente, porque aquele casamento tinha acontecido em praticamente ali no intervalo muito curto, aproximadamente dentro de um mês. E no pensamento dele, ele ainda estava em luto pela morte do seu pai, né, que era o rei, e a mãe já tinha se dado em casamento com seu tio. E o Hamlet, então, ele vem ficar muito aflito, muito desconfiado, que na verdade houve uma trama ali para que, né, houvesse realmente o assassinato de seu pai, né, do rei Hamlet. E aí acontece uma coisa interessante, que o espectro, né, do pai, né, que vem a ser o fantasma do pai, ele aparece para o Hamlet e descreve como na verdade foi a sua morte, e o Hamlet ele acaba entendendo, né, através ali daquela conversa com o pai, que realmente o pai foi assassinado pelo tio, né? Isso causa, né, uma revolta muito grande nele. Na verdade, a desconfiança que ele tinha só é comprovada. É interessante que a corte também achava muito estranho aquela união entre o tio e a mãe do Hamlet ter acontecido de uma maneira muito precoce. Os dois já estavam muito alegres, muito felizes. O defunto, né, vamos dizer assim, ainda fresco, e eles já muito alegres. Todos já desconfiavam daquela situação e aquilo causava um certo constrangimento. E o Hamlet, ao realmente comprovar a sua desconfiança, ele parte em busca de vingança, né? Ele quer se vingar a qualquer custo. Aliás, foi isso que o próprio pai, né, o rei, o fantasma, né, do seu pai, pede a ele, né? Pede a vingança, mas que poupe a Gertrude. E ele vai fazer então de tudo se vingar, mas ele acaba sendo tomado por um acesso de loucura, né, de insanidade, com todo aquele ódio correndo a sua alma, aquela sede por vingança. Então ele acaba ficando possesso, né, lunático, acaba quebrando tudo, né, as pessoas o temem a todo momento. Então a trama vai acabar se desenrolando nessas questões, na questão da vingança, na questão desse acesso, né, de depressão e loucura do Hamlet. Isso vai ficando bem claro no livro. E tem também, gente, um filme, né? O filme eu encontrei no YouTube. Coloquei, escrevi Hamlet, né, no YouTube, e logo nas primeiras buscas apareceu o filme, que é muito fiel
ao livro, né, a obra escrita, porém a parte que trata da loucura, para mim ficou muito mais forte no livro do que no filme. Mas é um filmaço, né? É bem parecido aqui com a obra que eu tenho acesso aqui, que é a obra escrita. Então, é uma obra que vai falar sobre isso, sobre a sede de vingança, sobre insanidade, sobre a ganância, né, sobre assassinatos, esses conflitos familiares. E, né, no decorrer da obra você vai entender por que ela é classificada como uma tragédia, tá? Não posso falar mais, senão, né, eu vou estar dando muito spoiler. É só para você ter uma base. Então vale muito a pena, com certeza vai te ambientar, né? Historicamente falando, entendeu? Ali naquele período você vai entender mais ou menos como é que funcionava, né? Aquela dinâmica ali social. Você vai ter um olhar muito voltado mais assim para a dinâmica, claro, ali da corte, né? Porque se passa muito ali a história muito no castelo ali da Dinamarca. Mas você já vai ter um entendimento, né, mais ou menos ali da época. E filosoficamente falando, você já vai ter uma compreensão de como que o Hamlet, por exemplo, antes, né, dele tomar as decisões, ele sempre estava em conflito com a questão da metafísica, com a questão da eternidade, né? Tem um momento, por exemplo, que o rei estava ali suplicando e rezando, e ele entende que aquele momento não seria o momento ideal para matá-lo, né? Porque ele estava ali rezando, e que se ele morresse naquele momento, né, fosse assassinado naquele momento, ele, por exemplo, poderia ser bem recebido na eternidade. Então, você também vai perceber essas questões, né, como que aquela sociedade também lidava com essa questão da eternidade, né, do mundo metafísico influir nas decisões do mundo físico. Então, é um livraço, né? Vale muito a pena você ler, você ter acesso à obra, você também ver o filme, sem dúvida vai te acrescentar muito, né? Aqui ele está falando aqui, ó, na contracapa do livro, é uma história densa sobre conflitos de família, amores, loucura e sanidade, filosofia, poder, moralidade e todas as circunstâncias da condição humana. Então vale muito a pena você ter esse contato aí com esse escritor e não ficar só nessa obra, né? Mas ler também as outras obras aí do Shakespeare. Valeu? Então fica aí a dica. Se você ainda não é inscrito no canal, tá aí também meu convite. E se você já leu o livro, o Hamlet ou qualquer outra obra do Shakespeare, coloque aí nos comentários qual foi a sua impressão. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.